Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Temos início hoje as nossas aulas do curso base de teologia. As nossas aulas serão sempre às terças-feiras, a partir das 7h30 até as 9h. E nós vamos estar dividindo o curso em duas partes. A primeira parte nós vamos falar sobre os eventos finais, que corresponde ao arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o milênio e o juízo final. A segunda parte do curso, nós vamos ver a origem dos anjos, a origem de Satanás, conhecendo a Deus e o seu caráter. Vamos ver os atributos de Deus e a igreja como corpo de Cristo, ok? E hoje nós vamos começar a nossa aula e vamos dar início ao assunto sobre o arrebatamento da igreja. Nós vamos ver as três linhas de interpretação teológica que existem. A linha daqueles que creem, que defendem que a igreja será arrebatada antes do início da grande tribulação, são os pré-tribulacionistas. Aqueles que creem que a igreja ainda vai estar na terra no primeiro período de 3 anos e meio, são os mid-tribulacionistas, e aqueles que creem que a igreja só vai ser arrebatada no final dos 7 anos da grande tribulação, são os pós-tribulacionistas. Então, são três linhas de interpretação teológica que existem, e nós vamos ver cada uma dessas linhas de interpretação com as suas respectivas referências bíblicas, para que a gente possa ver em que cada um deles está se apoiando para defender a interpretação dessa forma, ok? Então, nós vamos hoje começar com o assunto do arrebatamento da igreja. Eu gostaria de, antes de nós iniciarmos, orar com os irmãos, pedir que Deus nos abençoe para poder fazer essa classe e que abençoe os irmãos também, abrindo o seu entendimento para que você possa entender tudo o que nós vamos estar conversando, ok? Vamos orar então em nome de Jesus. Amado e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, diante da Tua presença nós nos encontramos mais uma vez, suplicando sobre nós a Tua graça, Tua misericórdia, Teu poder e a sabedoria que vem do alto, Senhor, para que o Senhor nos conduza, nos dê a instrução, a direção, para que a Tua palavra possa ser ensinada, Senhor, à Tua igreja. Pai, nós pedimos, ó Deus, que diante desses assuntos que são tão complexos, Senhor, de entendimento, através da obra do Teu Espírito Santo, Tu não somente use esse Teu servo, mas também abra a mente e o coração de cada um dessas pessoas, dos nossos irmãos, que vão estar participando desse curso. Ó Deus, queremos, ó Pai, ter proveito, aprendizado, crescimento espiritual, e que o Teu nome seja em tudo exaltado e glorificado. Pai, nós Te damos graça por tudo e pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, a cada família, a cada irmão, a cada irmã, e que a aula seja proveitosa, Senhor, e que o Teu Espírito Santo em tudo nos ensine mais uma vez, como a Tua palavra assim diz, que Ele, o Espírito Santo, nos guiaria a toda a verdade. Aqui estamos, ó Deus, para aprender de Ti e contigo, Senhor. Ensina-nos mais uma vez esta noite a Tua poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, quando nós falamos de arrebatamento da igreja, nós entendemos que o arrebatamento da igreja não é algo isolado. O arrebatamento da igreja é uma doutrina bíblica. Essa doutrina é uma doutrina que o próprio Jesus, quando esteve aqui com os seus discípulos,
ele falou a respeito do arrebatamento da igreja, falou a respeito desse tempo, dessa hora e desse momento em que ele viria para que a sua igreja fosse tirada da terra. E nós sabemos que, segundo as profecias bíblicas que constam no livro de Daniel, no livro de Ezequiel, como também no Evangelho de Mateus e muitos outros, Paulo também fala a respeito, né? Nós vemos que é algo que vai realmente acontecer. A Bíblia só não nos informa nem o dia e nem a hora. Ela diz que somente o Pai sabe do momento que será dada a ordem e isso acontecerá. Então, diante desse fato do arrebatamento da igreja, surgiram ao longo dos anos e da história da igreja várias interpretações diferentes acerca desse momento, né? Muitos interpretam que a igreja será levada antes da tribulação, que é a teoria mais aceitável. Outros creem que a igreja vai permanecer na terra ainda pelos primeiros 3 anos e meio da tribulação, e há outros que creem que a igreja será arrebatada somente no final da tribulação, que durará 7 anos, né? Então, o arrebatamento da igreja é o próximo grande evento que nós vamos, como cristãos, vivenciar. Não sabemos se ainda em essa existência, que nós estamos aqui vivos, porque se isso ocorresse durante esse período, nós seríamos transformados em um corpo glorificado, para poder ser arrebatado junto com o Senhor. Se nós já tivéssemos passado para a morte, nós seremos ressuscitados. Eu falo isso por quê? Porque quando Jesus falou do arrebatamento da igreja, todos aqueles que ouviram os seus ensinamentos creram que aquilo estava já prestes a acontecer. Quando a igreja foi formada, o ministério dos apóstolos que pregaram a palavra, que ensinaram a palavra, o próprio apóstolo Paulo, como Pedro e muitos outros, Tiago, eles também falavam desse assunto como se a igreja já estivesse prestes a ser arrebatada. Mas, até hoje, a igreja ainda não foi arrebatada. Então, nós vamos falar sobre esse assunto, mostrando o que a Bíblia nos informa para que nós, como povo de Deus, estejamos atentos e preparados. Porque o mais importante de tudo não é nos preocupar com a hora, nem com o momento, e sim viver uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Deus, para que esse momento não seja para nós surpresa, mas que nós estejamos todos prontos e preparados para ter um encontro com o noivo, que é o Senhor Jesus Cristo, aquele que virá para buscar a igreja, ok? Então, a primeira interpretação teológica que nós vamos falar nesta noite é a interpretação da teoria do arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Nós temos várias passagens bíblicas que apoiam essa interpretação, que a igreja será poupada para o dia da ira do Senhor, é o que diz a Bíblia. Então, nós vamos falar primeiro dessa teoria do arrebatamento da igreja antes do início da grande tribulação. Diz assim: esta teoria tem como base que a igreja será arrebatada da terra por 2 situações. A primeira, a ressurreição dos mortos, e a segunda, a translação daqueles que estiverem vivos. Ou seja, a Bíblia diz que o arrebatamento da igreja, quando ele acontecer, ele se dará de 2 formas. A primeira é a ressurreição daqueles que morreram salvos em Jesus Cristo
e que aguardam pela sua volta. A Bíblia diz que eles irão ser ressuscitados e receberão um corpo glorificado para poder estar na presença do Senhor, porque a palavra diz que nem carne, nem sangue podem entrar na presença de Deus. Então, aqueles que até então, hoje, morreram com a sua fé em Cristo, salvos em Jesus Cristo, haverão de ressuscitar para ter o encontro com Ele. A translação será exatamente a transformação daqueles que estiverem vivos nesse momento. Ou seja, eles receberão um novo corpo para poderem ser elevados aos céus para estar com o Senhor. Então, essa teoria diz que o arrebatamento antes da grande tribulação se dará por esses dois aspectos: a ressurreição dos que morreram salvos em Jesus e a translação daqueles que estão vivos aguardando pela sua volta, como se fosse nós agora. Ou seja, os mortos em Cristo ressuscitarão e os que estiverem vivos serão transformados para receberem um corpo glorificado. A primeira referência que nós temos, que apoia a interpretação teológica do arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, foi nos deixada e escrita pelo apóstolo Paulo, lá na carta escrita aos Tessalonicenses. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, lá no livro de 1 a Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 18. Se você quer anotar essa referência, 1 a Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 16 ao verso 18. O que diz aí o apóstolo Paulo, tomando como base, ou seja, dando como base a interpretação teológica que crê que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Paulo, escrevendo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 16 até o versículo 18, ele diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, Paulo aqui está explicando aos Tessalonicenses que aqueles que morreram com a sua fé guardada em Cristo ressuscitarão primeiro, antes que aconteça a translação, ou seja, a transformação dos vivos em um corpo glorificado. Versículo 17, ele diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, Paulo diz que aqueles que estiverem vivos, salvos em Jesus Cristo, após serem ressuscitados, os que morreram com a fé no Senhor, irão ser transformados, receberão um corpo glorificado para poderem irem ao encontro do Senhor nos ares. E Paulo, então, diz no versículo 18: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Ou seja, Paulo estava não só alertando a igreja daquela época, como também animando a igreja para essa grande promessa, para essa grande vitória que eu e você vamos receber da parte de Deus. Então, quando Paulo escreveu essas palavras, ele escreveu, pregou e ensinou a igreja, preparando a igreja como se esse momento já fosse algo que estivesse por acontecer, mas ainda não aconteceu. Então, essas mesmas palavras fazem-se necessárias nos dias atuais para quê? Para que fortaleça a nossa fé, para que nos anime e avive em nós essa esperança de glória
que temos da parte de Deus. Então, a igreja precisa estar consciente que as lutas, as tribulações, os problemas, as perseguições que nós enfrentamos nessa terra, como diz a palavra, nada se compara com a glória que está por vir. E você é parte desse projeto de Deus. Você é parte desse plano maravilhoso de Deus. Portanto, alimente essa esperança no seu coração, essa esperança de um dia estar com o Senhor, de um dia ser arrebatado para estar na presença do Deus Altíssimo. Então, Paulo, ele escreve aos Tessalonicenses, animando-os e dizendo para os irmãos: consolai-vos uns aos outros com esta palavra. O que Paulo está querendo dizer? Que nós devemos nos animar uns aos outros, consolar uns aos outros. Essa é a razão pela qual a palavra de Deus nos ensina: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que transmita graça àqueles que a ouçam. Então, ao abrir a nossa boca, que a Bíblia diz que nós somos uma fonte de Deus a jorrar para a vida eterna, devemos falar de palavras de poder, palavras de bênção, palavras de vitória, palavras que animem e fortaleçam a fé um dos outros. Era isso que Paulo estava dizendo. Então, esse é um dos versículos do qual os teólogos se apoiam para afirmarem ou defenderem a tese teológica, ou seja, a interpretação teológica, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Seguindo, Paulo, escrevendo a sua carta também aos Colossenses, no capítulo 3, do versículo 1 a 3, ele afirma que pela morte, através do batismo em Cristo Jesus, quando nós morremos para o pecado e ressurgimos das águas batismais para viver em novidade de vida, a nossa vida agora está oculta em Cristo e em Deus, e quando ele se manifestar, nós também seremos manifestos com ele em glória. Então, o que Paulo está explicando aqui à igreja aos Colossenses? Ele está dizendo o seguinte: olha, assim como cada um de vocês morreu para o mundo, morreu para o pecado, nas águas do batismo, e ressurgiram delas para viverem agora em novidade de vida, da mesma forma, ainda que venhamos a morrer e o nosso corpo volte ao pó da terra, haveremos de ressuscitar com Cristo para sermos o quê? Manifestos, assim como ele foi. Aleluia! Seremos manifestos com ele em glória. Se você quiser, abra comigo, por favor, a sua Bíblia lá no livro de Colossenses, carta de Paulo escrita aos Colossenses, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3. Paulo está, mais uma vez, falando a respeito desse momento, né? Da nossa morte espiritual para o mundo, para o pecado, através das águas do batismo, que hão de assemelhar-se à morte e à ressurreição de Jesus, para que naquele dia nós também possamos ser manifestos com ele em glória. Capítulo 3 de Colossenses, a partir do verso 1, Paulo diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, se agora em Cristo nós estamos batizados, salvos, e na semelhança da sua morte e da ressurreição, através das águas batismais, ele agora está dizendo: pensai nas coisas que são do alto. Ou seja, mais uma vez, Paulo está levando os irmãos da igreja aos Colossenses, em Colosso,
a pensarem nas promessas de Deus, nas coisas eternas que Deus tem para nós, das coisas maravilhosas que o Senhor reservou e que nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, mas estão reservadas para aqueles que o amam. Ou seja, Paulo, mais uma vez, está dando aqui uma palavra de ânimo, de incentivo, de uma palavra de recordatório à igreja, dizendo para eles: olha, fostes ressuscitado com ele, semelhante à ressurreição dele nas águas do batismo, porque as águas batismais, sejam elas no tanque batismal, sejam elas no rio, ou na piscina, onde quer que seja, descemos as águas e ressurgimos dela. Esse ato tem uma importância espiritual tremenda na vida do cristão, porque ali nós estamos dando um testemunho público de aceitação a Cristo. E estamos morrendo para o mundo, morrendo para o pecado, para o que diz a Bíblia, para que o corpo do pecado seja destruído, ok? E agora estamos saindo das águas para que tenhamos esta aliança também com o Senhor na sua morte e na sua ressurreição. Então, Paulo está animando os irmãos que agora, transformados e nascidos de novo, foi aquilo que Jesus ensinou a Nicodemos. Nicodemos, é necessário nascer de novo, porque quem é nascido da carne é carne, e quem é nascido da água e do Espírito é Espírito. Jesus, em outras palavras, estava dizendo a Nicodemos: olha, Nicodemos, há uma necessidade de nascer de novo em Cristo Jesus para que você possa ser salvo, porque os que nasceram na carne estão sob a condenação do pecado. Então, há necessidade de arrependimento, confissão, abandono e agora uma nova vida em Cristo. Então, Paulo está aqui escrevendo aos Colossenses, falando a respeito ainda da ressurreição e daqueles que haverão de reinar com o Senhor, ok? Essa promessa de Deus para a sua igreja é para todos aqueles que o aceitaram e guardaram a sua palavra, que ele também o guardará na hora da prova que haverá de vir sobre toda a terra. João, lá na ilha de Patmos, quando teve a revelação do Senhor do livro de Apocalipse, ele escreveu no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 10 e 11, aquilo que também os teólogos tomam como base, que a igreja será poupada do dia da ira do Senhor, né? Conforme diz aqui a palavra que nós vamos ler. Você pode abrir comigo lá no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10 e versículo 11. Olha o que João está escrevendo no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 10 e versículo 11. Ele está aqui afirmando que Deus há de guardar a sua igreja, o seu povo, naquele momento, ou seja, naquela hora que há de vir sobre toda a terra. Que hora é essa? A hora da grande tribulação, ou seja, a hora da manifestação da ira de Deus. Então, João, na ilha de Patmos, ao receber do Senhor a revelação de Apocalipse, ele diz assim no capítulo 3, versículo 10 e versículo 11. Ele diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, essa é mais uma das passagens que aqueles que interpretam o arrebatamento da igreja como algo que vai acontecer antes da tribulação. Porque João recebe do Senhor essa revelação e ele escreve: porque guardaste a palavra da minha perseverança. Ou seja, para aqueles que o aceitaram, para aqueles que o receberam, para aqueles que guardam uma vida de
santidade, de obediência, de fidelidade com Deus, né? Então ele diz, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também ele a promessa, eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Ou seja, esse evento, ou seja, a grande tribulação, vai afetar o mundo inteiro, ok? Somente a igreja do Senhor será poupada disso, segundo a revelação obtida por João na ilha de Pátimo, onde Deus está dizendo que ele há de guardar aqueles que perseveraram, ou seja, guardando a sua palavra, desse momento que há de vir sobre o mundo inteiro. Aleluia. E ele diz, sobre todos aqueles que habitam na terra. Então, essa é mais uma das referências bíblicas que aqueles que interpretam o arrebatamento da igreja como algo que vai acontecer antes da grande tribulação, né? E temos que nos lembrar que a igreja tem sua origem com os apóstolos do Senhor Jesus, após o dia de Pentecostes. E até o dia do arrebatamento, a igreja é considerada o corpo de Cristo, onde ele é o cabeça. Ou seja, nós temos que considerar que a igreja, ela é o corpo de Cristo. E segundo as Escrituras Sagradas, Deus faz distinções em suas promessas, em seus planos relacionados com a igreja e com o povo de Israel. Deus trata de uma forma com a igreja e vai tratar de uma outra forma com o povo de Israel, ok? Os judeus, o povo da promessa. Então, Deus trata de formas diferentes. Então, a igreja, ela tem essa distinção, né? Deus tem um plano para a sua igreja, de poupá-la, né? Desse momento de grande tribulação que há de vir sobre toda a terra. Se nós continuarmos aí, se nós voltarmos lá no livro de Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 23, mais uma referência bíblica que os teólogos se apoiam para defenderem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, por ser ela o corpo de Cristo e também tendo a Cristo como seu cabeça. Lá na carta de Paulo escrita aos Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 18 ao versículo 23, Paulo escreve assim: ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Versículo 19: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, Paulo está aqui, mais uma vez, o quê? Afirmando, enfatizando, dizendo que nós, agora que estamos em Cristo, somos membros do seu corpo, ou seja, a igreja
ela é o corpo de Cristo e é guiada, direcionada por Jesus, que vem a ser o cabeça desse corpo. E não éramos dignos nem merecedores. A Bíblia diz que é pela graça que nós somos salvos. E essa salvação, ela veio trazer a mim e a você o quê? Uma reconciliação com Deus. Porque todos nós, antes de termos aceito a Cristo, Paulo escreve aqui que nós éramos inimigos de Deus. E ele reafirma isso na carta aos Efésios. Porque andávamos segundo as inclinações da nossa carne, segundo as nossas paixões, a vontade dos nossos pensamentos, e por natureza éramos filhos da ira, como também os demais. Mas a Bíblia diz que agora em Cristo, no seu sacrifício, na sua morte e na sua entrega na cruz do Calvário, ele rompeu essa barreira da inimizade chamada pecado, nos justificou, perdoou os nossos pecados, fomos por ele totalmente redimidos e agora temos acesso direto à presença do Pai, ok? Então ele diz: permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Então eu vejo aqui algo que Paulo está advertindo de uma forma tremenda, que não basta aceitar, não basta crer, mas ele diz aqui: permanecer firmes na fé, alicerçando-vos e não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado. Então eu vejo que Paulo reafirmando novamente que as promessas de Deus, elas vão ser alcançadas por esse povo que nós chamamos Igreja do Senhor, mas aqueles que continuam firmes na palavra, firme na promessa, esperando e a cada dia fortalecendo a sua fé no Senhor, aguardando como se ele viesse hoje, agora, nesse momento. Aleluia. Preciso ter uma vida de constante vigilância. É o que a Bíblia diz: em todo tempo, sede sóbrios e vigilantes. Por quê? Há uma ameaça que nos rodeia, porque o inimigo de vossas almas anda ao vosso derredor como um leão que ruge, querendo ter uma oportunidade para vos tragar. Então, Paulo aqui está dizendo: olha, a igreja será levada, a igreja será levada ao céu consolador. Mas, para isso, é necessário que mantenha-se firme na fé. É necessário que mantenha-se alicerçado no Senhor e na sua palavra, e não se afastando da esperança do Evangelho que vos foi pregado e que vós tendes ouvido, do qual ele mesmo se inclui, no qual eu preguei e me constituo ministro. Então Paulo está dizendo: ó, igreja, permaneça firme na fé. Então, irmãos, essas referências que nós lemos nesta noite, existem muito mais, existem muitas outras, mas nós lemos algumas delas, que são referências que os teólogos que defendem o arrebatamento da igreja antes do início da grande tribulação apoiam-se para tomar como base que a igreja será poupada, como nós lemos. Deus há de poupar a sua igreja para aquele dia que está reservado e que virá sobre o mundo inteiro, ok? Então, temos essa promessa da parte de Deus, que a igreja, ela já é vencedora, mas para que nós cheguemos até aquele grande dia, é necessário permanecer fiéis, guardando a palavra em nosso coração e alimentando a cada dia a nossa fé no Senhor, ok? Então, são essas algumas das referências que nos dão base aos teólogos para que eles defendam a hipótese, ou seja,
da igreja ser arrebatada antes da grande tribulação. E essa linha de interpretação pré-tribulacionista é a mais aceita entre o meio teológico, que a igreja realmente será poupada do dia da ira do Senhor, que há de vir sobre toda a terra, ok? Mas nós temos mais dois posicionamentos que também se apoiam na palavra de Deus, que são interpretações oriundas de algumas passagens que nós vamos estar vendo também com os irmãos nesta noite. Então, vamos lá. A próxima posição do arrebatamento da igreja é a posição mid-tribulacionista. O que é isso? É a posição que defende a interpretação teológica que a igreja vai estar ainda na terra nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação e do reinado do anticristo, ok? Então, a posição de interpretação teológica mid-tribulacionista, eles defendem a interpretação bíblica, ou seja, teológica, que a igreja vai estar ainda na terra, pelo menos nos primeiros 3 anos e meio. Vamos ver, então, de forma bíblica, em que eles apoiam para defender essa interpretação. Vamos lá. De acordo com a interpretação teológica desta teoria, a igreja seria arrebatada ao final dos primeiros 3 anos e meio. Ou seja, a igreja sofreria os eventos da primeira fase deste período de 7 anos. Se crê que antes que comece a segunda fase da grande tribulação, a igreja será arrebatada em conexão com o soar da sétima trombeta, de acordo com o capítulo 11 de Apocalipse. Temos que levar em conta que esta passagem se refere às duas testemunhas que serão enviadas por Deus para pregar e testemunhar durante um período de 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Para quem? Para aqueles que ficaram e ao remanescente de Israel. Não podemos negar a distinção que Deus faz entre Israel e a igreja. Ou seja, vamos explicar. A base que eles tomam para crerem e defenderem a interpretação que a igreja vai estar ainda na terra durante, pelo menos, o primeiro período da grande tribulação, que são 3 anos e meio, é o fato de Deus enviar essas duas testemunhas que vão estar pregando, vão estar testemunhando durante esse período de 3 anos e meio, né, que é o primeiro período da grande tribulação, 1260 dias. Mas eles vão estar realmente testemunhando e pregando para quem? Para aqueles que ficaram e para o remanescente de Israel. Se nós formos lá em Apocalipse, no capítulo 11, você pode abrir comigo a sua Bíblia e vamos ver por que eles apoiam, ou seja, defendem a interpretação que a igreja ainda vai estar na terra, pelo menos no primeiro período da grande tribulação. Eles tomam como base esta passagem que fala das duas testemunhas que estarão em Israel, né, pregando a palavra àqueles que ficaram e ao remanescente de Israel, né? Então, Apocalipse capítulo 11, a partir do versículo 3, até o versículo 13, nós vamos ler, você acompanha a leitura para que você entenda. Apocalipse capítulo 11, a partir do versículo 3, o Senhor deu a revelação a João a respeito desse momento e o que ele representa, e João escreveu, diz assim, a partir do versículo 3 de Apocalipse 11: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestido de pano de saco. São estas as duas oliveiras
e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os seus inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar os céus, para que não chova durante dias em que profetizem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Redentor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se erguerão sobre os pés. E aqueles que viram, sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Ok? Então, quando João recebeu de Deus a revelação e escreveu essas palavras, com base nessa leitura que fizemos, eles defendem a hipótese que esses que se atemorizaram e se converteram e deram glória ao Senhor e foram salvos, eles atribuem isso que ainda seria a igreja que estaria na face da terra durante esse período. Mas não é isso que acontece. Quando Deus envia essas 2 testemunhas para testemunharem ao povo de Israel, a igreja já foi arrebatada aos céus. E eles vão passar um período na terra, pregando a palavra, vão receber da parte de Deus poder e autoridade sobre muitas coisas, inclusive, como nós lemos aqui, vão ter o poder de cerrar os céus para que não haja chuva sobre a terra. E realmente os céus vai se cerrar, como aquela profecia de Elias, 3 anos e meio sem chuva, o povo ficará atormentado, vai trazer muita fome, vai trazer muita doença, vai trazer muita necessidade, muita aflição, e por causa desses acontecimentos, esse povo vai se revoltar contra essas 2 testemunhas, mas eles em todo o tempo são guardados por Deus. Mas ao término do tempo deles na terra, então Deus permitirá que eles sejam mortos pela besta, né? Eles vão ser mortos e os seus corpos vão ser deixados em praça pública, expostos à humanidade. Com isso acontecendo, a humanidade que tinha eles por atormentadores, por eles decretarem o cerrar dos céus e não cair chuva sobre a terra, que trouxe muitas consequências, eles irão celebrar a morte das 2 testemunhas. A palavra que lemos aqui fala que eles vão fazer festa, vão enviar presentes um para os outros, vão se alegrarem e não vão permitir que esses corpos sejam sepultados. E eles vão ficar expostos lá em praça pública, sem ser sepultados. Mas a Bíblia diz que, ao término desse tempo concedido por Deus,
para essa missão. A Bíblia diz aqui que depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, aleluia, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se levantam, se põem de pé. E quando aquela multidão ensandecida vê aqueles homens agora novamente vivos, e eles conseguem ouvir aquela voz do céu, porque eles vão ouvir aquela voz do céu dizendo: subi para cá, aleluia, como nós lemos, né? O Espírito, e eles erguerão os pés e ouvirão aquela voz dizendo para que subam para os céus, e eles então vão ser elevados aos céus à vista de todos aqueles que lá estão nesse momento. Mas esses que estão lá não é a igreja. Esses que estão lá são aqueles que não aceitaram a Jesus e foram deixados para trás. É o remanescente de Israel que até hoje está esperando a volta do seu Messias. Então eles permanecerão, eles ficarão na tribulação. E ao verem eles serem ressuscitados pelo Senhor e subirem aos céus à vista de todos, logo a seguir vem um grande terremoto sobre a cidade é abalada, morrem nesse terremoto, como diz a palavra que nós lemos, 7.000 pessoas, mas muitos do que ali estavam se atemorizam e dão glória ao Senhor. Ou seja, essas pessoas são aquelas que irão recusar a marca da besta, o regime do anticristo, e vão confessar a sua fé no Senhor. Claro que serão perseguidas e serão eliminadas, né? Nós sabemos disso. Vai ter aquele período da perseguição. Mas esse período está relacionado a essas pessoas que ficaram após a igreja ser arrebatada, né? E também o remanescente de Israel, por não haverem crido que Jesus já foi o Messias enviado da parte de Deus para eles. E eles não o receberam, como também não o reconheceram. E até hoje estão esperando a volta do Messias, a vinda do Messias. Então, diante desse acontecimento, é que então eles vão ver tudo isso e vão temer. E muitos haverão de se converterem nesse momento. Então, com base nessa passagem, eles afirmam, ou seja, defendem a posição que esses que vão estar aqui nesse momento seria a igreja que ainda estaria na terra por esse período de 3 anos e meio. Mas não é assim como nós já vimos nas leituras anteriores, que nós falamos a respeito do arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, ok? Seguindo, o apóstolo Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, de 7 a 12, mostrando exatamente a distinção entre o povo remanescente durante a grande tribulação e a promessa de Deus para a sua igreja, dizendo que tudo isso, ou seja, o início do período do anticristo e a tribulação, não acontecerá sem que antes seja afastado aquele que o detém. Ou seja, nós vamos fazer a leitura. O que Paulo está explicando aqui, o que ainda detém o início do período do anticristo se manifesta é a igreja de Jesus na terra, porque o Espírito Santo está com a igreja. Então, por esta razão, por a igreja estar aqui, pelo Espírito Santo estar conosco, o anticristo ainda não se manifestou. Ele só haverá de se manifestar e dar início ao seu reinado após o arrebatamento da igreja, que é isso que o detém. É o que Paulo explica na sua carta, escrita em Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 12. Vamos lá. Livro de 2 Tessalonicenses,
Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 7 ao 12, eu grifei algumas expressões de Paulo para que eu possa explicar melhor aos irmãos. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 12, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 7. Paulo começa escrevendo assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ou seja, Paulo está se referindo aqui que tudo já foi profetizado, tudo já foi escrito, tudo já foi anunciado, tudo que está por acontecer para com a igreja e para com a humanidade que vai estar aqui após a igreja ser arrebatada. Paulo está dizendo aqui, já está escrito, já foi profetizado, já foi declarado por parte de Deus a homens que escreveram a sua palavra. E não só escreveram, têm pregado, têm ensinado, é o que Paulo está dizendo. E ele diz aqui, aguardando somente a que seja afastado aquele que agora o detém, ou seja, quem detém ainda a manifestação do anticristo e o início do seu reinado é a igreja, porque nós temos da parte de Deus o Espírito Santo conosco. Então, por estar ainda a igreja na terra e o Espírito Santo conosco, o seu reinado ainda não foi manifesto, ok? Mas já está preparado, já está profetizado, já está escrito, já foi anunciado, já foi ensinado. Nós sabemos que vai acontecer. Versículo 8, ele diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. O versículo 8, Paulo está dizendo que isso vai acontecer quando? Então, após a igreja ser arrebatada, o iníquo será revelado, ou seja, o anticristo será revelado, dará início ao seu governo de 7 anos. Durante esses 7 anos vai ser o período da grande tribulação. E o que diz a Bíblia? Que Paulo escreve assim: mas ele será vencido, derrotado, quando? Na manifestação da vinda do Senhor. Que vinda é essa? Não é agora a vinda de Jesus para levar a igreja. Não. Essa vinda que Paulo está escrevendo aqui, onde Jesus vai vencer o anticristo, vai vencer a besta, e ambos serão trancafiados, né, com cadeias nas profundezas do abismo, se refere a um período que se chama a Batalha do Armagedon, que vai acontecer quando? Ao final dos 7 anos da grande tribulação. Então é isso que Paulo está explicando. Olha, eles vão ser derrotados, vão ser destruídos, aprisionados, mas na vinda do Senhor, ou seja, na manifestação da sua vinda. Entendeu? Então ele diz que na manifestação da vinda do Senhor, eles serão destruídos. Então, eles interpretam isso de forma que a igreja ainda estaria na terra, passaria pelo primeiro período da grande tribulação, e com a vinda de Jesus para buscar a igreja, o inimigo, o anticristo, seria derrotado. Mas não é assim. A igreja já foi arrebatada, virá o período de 7 anos da grande tribulação. No final da grande tribulação, haverá a batalha do Armagedon, né? A batalha do Armagedon, que é a batalha do exército do Senhor contra o exército inimigo. Então, Satanás, o anticristo, ou seja, a besta, o anticristo, eles serão vencidos, derrotados e trancados. E ele segue no versículo 9 dizendo: ora, o aparecimento do iníquo, que é o anticristo, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Ou seja, o anticristo vai receber da parte de Satanás poder para fazer sinais, segundo a eficácia de Satanás e prodígios. Ou seja, ele vai enganar as multidões com os sinais e prodígios que ele vai realizar, tendo recebido poder de Satanás para fazer isso.
e vai enganar a muitas pessoas. Versículo 10. E quando todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Paulo aqui está afirmando novamente: quem vai passar por tudo isso e viver tudo isso? Ele diz aqui, né? Aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, mais uma vez, quem vai estar aqui durante esse período? Todos aqueles que não acolheram com amor a palavra de Deus, o evangelho da salvação. Esses serão deixados para trás, enquanto que a igreja será arrebatada ao Senhor, aos céus, para estar com o Senhor. Então, Paulo diz que isso vai ser para todos aqueles que haverão de perecer. Aleluia, porque não acolheram com amor a palavra da verdade. E que palavra? O evangelho da salvação que tem sido anunciado ao mundo inteiro. Aleluia. E as pessoas ainda recusam-se a aceitar a palavra para serem salvos. Então, esses ficarão e passarão por esse período. Versículo 11. É por este motivo, pois, que Deus lhes mandará a operação do erro para darem crédito à mentira. Ou seja, o anticristo, diante dos sinais, diante dos prodígios que ele efetuará na terra, nesse momento, ele irá enganar a muitas pessoas. E a Bíblia diz que o próprio Deus há de permitir que os tais sejam enganados e levados pela operação do erro. Por quê? Porque optaram dar crédito à mentira. Nada diferente do que nós estamos vivendo nos dias atuais. A palavra da verdade está sendo pregada, a palavra da verdade está sendo anunciada, mas as pessoas continuam e preferem continuarem surdas ao evangelho do Senhor, mantendo o coração endurecido, por não acreditarem que a palavra do Senhor há de se cumprir. Mas a palavra de Deus vai se cumprir cabalmente. Tudo que está escrito há de se cumprir. E Paulo afirma no versículo 12: a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Paulo aqui nesse versículo 12, o que ele está falando aqui está relacionado aqui, porque aqueles que ficarem e aqueles que morreram sem aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, serão deixados, reservados para quê? Para o dia do juízo. É uma das matérias que nós vamos estudar nesse curso, falar sobre os juízos de Deus. Então, todas essas pessoas, após o período da grande tribulação, né, elas irão ser deixadas para o julgamento final, quando o Senhor há de vir, mas para julgar todos aqueles que se deleitaram com a injustiça e não deram crédito à verdade, ok? Então, essa é a razão pela qual eles se apoiam nessa passagem, achando que a igreja ainda estaria na terra durante esse período. Mas Paulo explica aqui muito bem que a tribulação, como muitos talvez já tenham até pensado, que quando houve a perseguição dos judeus, a mortandade dos judeus na época do Hitler, né, muitos pensavam que ali ele já era o anticristo, e pensaram até que ele já era o período da grande tribulação e tudo mais. Ou seja, não é. A Bíblia diz que tudo que nós estamos vivendo até agora é o princípio de dores. Por quê? A grande tribulação não pode dar-se início com a revelação do inimigo, porque a igreja ainda está na terra. E por a igreja estar na terra, o Espírito Santo de Deus que está com a igreja detém ainda a sua manifestação. Então, ele só há de se manifestar após a igreja ser arrebatada. É o que Paulo está aqui
explicando, né? Esses que irão ficar, ficarão por não terem dado ouvido à verdade e preferiram dar ouvido à mentira, ou seja, permitiram-se ser enganados. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim, vamos seguindo. Ademais, se considerarmos essa possibilidade, teríamos que considerar que os 144 mil serão selados por Deus. Seriam salvos incluídos no corpo em vista que é a sua igreja. Que ainda está na terra, porém que foram deixados para trás. O arrebatamento da igreja, Deus selará 12 mil escolhidos de cada uma das 12 tribos de Israel, tratando assim outra vez com o povo judeu, enviando-os como representantes a todas as nacionalidades. Ou seja, que a Bíblia está dizendo aqui, João escrevendo em Apocalipse, ele fala a respeito dos 144 mil que haverão de ser selados da parte de Deus para irem não só a remanescente de Israel, como também a outras nacionalidades. E muitas das vezes nós vemos que os testemunhos de Jeová, eles tomam esse número dos 144 mil e dizem que esses serão apenas os salvos, segundo o que eles pregam e o que eles ensinam, que somente serão salvos 144 mil, mas não. Os 144 mil está relacionado aqui aos 144 mil que serão selados por Deus, receberão poder e autoridade de Deus, o selo de Deus, e serão tirados das 12 tribos de Israel, ou seja, serão os descendentes das 12 tribos de Israel, 12 mil de cada tribo, que formará um número de 144 mil, e esses então estarão anunciando a palavra aos que ficaram, ao remanescente de Israel e a todas as nacionalidades. Está tendo algum problema com o som? Tá bom? Tá, pastor. O som tá bom? Parece que o senhor está dentro da caixa falando. Ah, Ele tá. Tá como se estivesse longe. Você já falou sozinho? Eu tenho muito falando já. Pode tirar aí. Tá como se fosse longe? Agora voltou. Agora melhorou. Ah, então é porque... Eu acho que é porque eu tinha posto o fone um pouco afastado. Pode ser. Melhorou agora? Não, às vezes ele dá, Não, fica longe e volta. Ah, ok. Bom, eu não sei. Na próxima aula, eu vou ver com o irmão Haroldo o que a gente pode fazer para melhorar isso, resolver esse problema. Tá bom? Tá bom. A gente vê. Ok, vamos lá. Seguindo aqui. Tira o microfone. Tá bom, vamos lá. Considerando essa possibilidade, teríamos que considerar os 144 mil, ok, como eu estava falando. Então, os 144 mil, nós vamos ler sobre eles lá no livro de Apocalipse. Quem são esses 144 mil? Qual é a missão deles? Em que tempo eles vão estar atuando? Vamos lá, Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, versículo de 4 ao versículo 8. Apocalipse capítulo 7, do versículo 4 ao versículo 8. João aí está explicando quem são eles, qual a missão que eles têm e em que tempo, em que época eles vão estar realmente atuando. Diz assim, Apocalipse capítulo 7, do verso 4 ao verso 8, diz assim: Então ouvi o número dos que foram selados, que era de 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil,
da tribo de Assé, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, e da tribo de Isacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, e da tribo de Benjamim, 12.000. Foram selados 12.000. Então, esses 144.000 que João está escrevendo a respeito deles, após a igreja ser arrebatada e durante o período da grande tribulação na terra, serão aqueles que Deus vai apanhar como descendentes de cada uma das 12 tribos de Israel, vai selar essas pessoas, dando a elas poder e autoridade. E essas pessoas vão estar pregando para aqueles que ficaram, não só em Israel, mas também a outras nacionalidades. Então, quando nós ouvimos falar desses 144.000, serão esses que estarão pregando durante esse período da grande tribulação. Não tem nada a ver com aquilo que os testemunhos de Jeová afirmam e ensinam, que serão apenas 144.000 salvos. E os 144.000 que a Bíblia informa são aqueles que serão selados como descendentes de cada uma das 12 tribos de Israel, para poderem estarem pregando não só ao povo que ficou em Israel, como também a outras nacionalidades. Então, eles vão estar atuando exatamente nesse período, né? De acordo com as palavras do apóstolo Paulo em sua carta escrita em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, de 9 a 11, a igreja já teria sido arrebatada da terra, pois Deus não nos destinou para o dia da sua ira, mas para que fôssemos alcançados e salvos em Jesus Cristo. Mais uma vez, Paulo vem combatendo, ou seja, na palavra, mostrando a distinção em que Deus faz entre a igreja, o remanescente de Israel e aqueles que ficaram. Então, Paulo está dizendo aqui que antes de tudo isso, a igreja já foi arrebatada, a igreja já foi levada para junto do Senhor, porque Deus faz uma distinção entre a igreja e Israel, e não destinou a igreja para o dia da sua ira. Se nós formos lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 9, olha o que Paulo está dizendo. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do versículo 9 ao versículo 11, ele diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, quer vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Ou seja, Paulo, mais uma vez, está afirmando que a igreja será guardada pelo Senhor, será levada pelo Senhor antes que comece esse tempo da grande tribulação sobre a terra. Porque ele diz que Deus nos destinou, que Deus não nos destinou para o dia da sua ira, mas para alcançarmos a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então nós vemos que a palavra afirma que a igreja será levada antes da grande tribulação, ok? É o que nós vemos aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 11. Paulo, inclusive, usa uma expressão chamando a atenção da igreja para este momento, em sua carta escrita em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 50 a 52. Ele explica que o termo aqui empregado, trombeta, é algo relacionado ao que se fazia no passado. Quando a trombeta soava, era um chamado para unir o povo e estar pronto para a batalha. Aqui, neste caso, a igreja precisa estar pronta para ser arrebatada, e não há mais tempo
para perder, né? Então, Paulo escrevendo lá a sua carta, em 1 Coríntios, capítulo 15, ele fala sobre isso, ele usa esse termo trombeta para lembrar que no Antigo Testamento, naquela época das guerras, das batalhas, a trombeta era soada como sinal de alerta, como um chamamento para poder estar pronto para a batalha. Ele usa esse mesmo termo para mostrar que a igreja ela deve estar pronta e preparada para esse momento do arrebatamento, né? No capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 50 ao versículo 52, Paulo escrevendo diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 50 ao verso 52, ele diz assim: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados. Então, Paulo aqui está falando mais uma vez daquilo que nós já falamos anteriormente, a respeito das duas formas que seremos resgatados pelo Senhor. Aqueles que partiram, morreram, salvos em Jesus Cristo, serão ressuscitados primeiro, receberão um corpo glorificado para poder estarem com o Senhor, porque ele diz que a corrupção não pode herdar a incorrupção, ou seja, nem a carne, nem o sangue poderão entrar na presença do Senhor. Não vamos ser arrebatados com o corpo que temos agora. Nós seremos, se já estivermos passado com o Senhor, seremos ressuscitados e receberemos um novo corpo. Se estivermos vivos, Paulo disse que nós seríamos transformados em um corpo incorruptível para poder estar na presença do Senhor, ok? Então, mais uma vez, nós vemos que Paulo reafirmando que Deus não reservou a sua igreja para o dia da sua ira, mas que a igreja ela é colocada em um plano de distinção entre Israel e aqueles que haverão de ficar por terem dado crédito à mentira e recusando-se dar ouvido à verdade, ok? Então, é o que Paulo está aqui explicando, ok? Bom, irmãos, nós temos ainda 15 minutos, eu ainda teria que falar mais agora a próxima postura, a próxima interpretação, que seria o arrebatamento da igreja após o final da grande tribulação. Porque muitos teólogos creem que a igreja vai passar pelos 7 anos de tribulação na face da terra. Mas o nosso tempo já está esgotando, faltam 15 minutos para as 9. O propósito da classe nós fazermos de 7h30, começar às 7h30, no máximo até 9, mas eu gostaria de dar esses 15 minutos que faltam e abrir para alguém que queira comentar algo, fazer alguma pergunta, ou você pode enviar a sua pergunta, a sua dúvida depois pelo WhatsApp, e sem dúvida nenhuma eu vou responder a você. E a postura do arrebatamento da igreja no final da grande tribulação, nós vamos falar sobre isso na nossa próxima aula, que será na terça-feira que vem, ok? Alguém tem alguma pergunta?